a mais qualificada desses pobres, no sentido de aproveitar o que a gente, alguns estudos, né, já mostram que essas populações também têm criatividade, capacidade de fazer um trabalho bem feito dentro das suas características, tanto no campo como nos espaços urbanos, e aí tem exemplos em favelas, mesmo em favelas, né, em pequenos negócios, na área de gastronomia, roupas, economia criativa, tá, e também no campo. Né? Então acho que são uma questão importante da inclusão econômica, social, e eu diria que está dentro da social e da econômica, cognitiva também, dessa população de baixa renda, entre aspas, excluída, que eu acho que colocaste uma coisa importante. No capitalismo não existe excluído, até os excluídos estão, de alguma forma, assim, fortalecendo esse sistema. O capitalismo, até os excluídos de alguma forma eles estão, e aí a gente vê na rua, né, o pessoal vendendo ali na esquina de sinaleiro, né, está vendendo ali um produto. Né? Bom, está vendendo um produto, estão vendo o capitalismo também. Obrigado. Passar então a palavra aqui para o Augusto e para o Mário fazerem comentários gerais, né? São 3 para mim, mas tu vai se livrar, né? Primeira questão do Bruno, né? Se é possível, se eu acredito na participação popular, né, como uma fonte de mudança para o espaço urbano, para questões urbanas. Assim. Bom, primeiro assim, ó, se eu disser que não acredito, eu teria muito pouco motivo para estar otimista, melhora de qualquer coisa, né, no espaço urbano, na questão da cidade, de cidadania, de tanto quanto cidade, estado e nação. Então, se eu deixar de acreditar, o pessimismo toma conta e tudo fica cinza, né? Então, a gente acho que tem que acreditar que é possível. E, existe subsídio para achar que isso é possível? Eu acho que sim. Primeiro, assim, que a correlação de forças do Congresso realmente ela não exprime a sociedade brasileira. Tem se não me engano, eram 200 empresários, né, com essa correlação de forças. Então, os interesses financeiros e produtivos, ou o interesse do lucro, vai estar sempre acima, quase sempre acima da população, né? Então, primeiro não adianta. Tem que jogar com a política também, né? A participação popular vai ser necessária também com uma atuação do ente político com a vontade de fazer pelo povo ou fazer pelo interesse dele, do grupo político. Nem digo que às vezes que ele representa, mas que ele faz parte, né? Então, primeiro tem que mudar um pouco a relação de força na política. E dois, eu acho que hoje em dia parece que está sendo melhor de se fazer pressão, né? Em cima dos grupos políticos, até pela questão de todo esse negócio de tecnologia, informação, rede social, e realmente parece que muito político hoje em dia tem muito medo do que vai ser dito, do que vai ser compartilhado na rede. Então acho que sim, é muito interessante esse tipo de iniciativa, né? E acredito também que possa ser base para melhorias no futuro. Tá? Segundo era sobre desigualdade de renda e investimento na bolsa, né? Assim, ó, não há nenhum link automático, porque está investindo na bolsa ou investindo em capital, em formas de valorização financeira, a própria classe trabalhadora, que isso trouxe o aumento da desigualdade de renda. Tá? A questão é por uma mudança na estrutura econômica e em aspectos políticos da distribuição de renda. Primeiramente, passa-se, né, usando ali sempre os Estados Unidos ali como exemplo principal, a questão da estagnação salarial e também da diminuição de benefícios. Estagnação salarial tanto por forças internas e também, às vezes, puxada por uma concorrência externa em alguns setores que fazem com que o custo salarial deva ser reduzido ou tu vai produzir em outro lugar, né? Já que vai ter sempre algum lugar com uma mão de obra mais barata. Também, outro aspecto que também vai fortalecer essa desigualdade de renda, que eu acho que eu acabei passando rápido, tinha até nos meus slides, é a questão da tributação, né? A tributação nesse sistema, ela acaba sendo bastante adequada para a forma de valorização financeira. Digo,
em redução ou inexistência, né, de impostos sobre formas de recebimento financeiro. Aqui no Brasil, por exemplo, não tem tributação sobre dividendos, juros sobre capital próprio. Diversas nações desenvolvidas têm, mas a forma de tributação ela acaba sendo muito benéfica para esses setores. Tivemos nos Estados Unidos, tivemos exemplos na era Bush, que cortaram impostos tanto para o setor financeiro, mas também como setor produtivo, impostos para ricos, né? Com aquela tese de que com um corte de impostos para os ricos a gente vai investir mais. É uma coisa que não acontece, né? Mas que sempre se aventa. Então, e o trabalhador ele acaba embarcando nessas formas de valorização, porque é o que resta para ele tentar é uma forma dele buscar essa valorização da sua riqueza, do seu patrimônio. Em países, aqui no países como os Estados Unidos, as opções assim, de rendimento em renda fixa trazem um ganho muito pequeno, então ele acaba te estimulando a te aventurar, a especular para ganhar mais. E isso, bom, sobre a questão da desigualdade de renda, teria que pensar um pouquinho mais para responder, assim, o trabalhador investir na bolsa está trazendo desigualdade. Eu acho que não foi isso que eu quis dizer, tá? Então são essas questões, tanto da estrutura, assim, de uma menor valorização com o trabalho, de tá se crescendo a produtividade e esse ganho não está sendo repassado para o trabalhador e sim para a margem de lucro, né? Já que a produtividade cresce e não cresce salário, e a questão da tributação e outras especificidades que acabam por beneficiar a classe. A terceira era do Ivan, né, sobre as inovações. Assim, até usando o referencial teórico que eu trouxe do Bardem-Solis, né, ele usa como uma das fontes de crescimento para o sistema inovações que marcam época, assim, que são aquelas capazes de gerar toda uma nova gama de produtos, serviços e oportunidades de investimento que acabam, quando elas vêm, elas duram, trazem impulso para anos ou décadas de crescimento, né? Até no livro do Capitalismo Monopolista ele usa como exemplos as ferrovias, das rodovias, daí trouxeram as rodovias, elas trouxeram a periferização, toda uma cadeia de investimentos, de aumento de demanda para automóveis, para o setor de peças, interiorização das cidades, a possibilidade de tu ir para outros lugares. Então, isso, o Suíça utiliza essa como um exemplo, né? E sim, inovações que têm essa capacidade de gerar fontes de investimento trazem assim, impulso para o sistema. Também, agora utilizando de novo o referencial teórico que eu trouxe, também, e se viesse digamos que essa economia verde seja uma fonte de investimento e vai trazer um novo impulso para o setor industrial. Daí caberia ver, será que seria uma liderança americana, uma liderança de uma outra nação, né? Pela teoria do Arrighi, os Estados Unidos estaria em declínio relativo e talvez não tivesse força para liderar, né? Então até é interessante ver, caso ocorra isso, né, um novo fluxo de investimento. Se não ocorrer também, vai pensar numa estagnação do sistema e o fim dele, então acredito que deva ocorrer, assim. É interessante até para ver se o Arrighi estaria certo, né? Se isso agora seria feito sobre uma liderança de uma outra hegemonia. Sobre a resolução de crise, primeiramente não vejo assim, nos países envolvidos mudança na estrutura que faça levar a crer uma saída, né, para o neoliberalismo. Então, negócio de ficar enxugando o gelo e levando com a barriga, sim, durante anos, em sequência, né? Então não vejo mudança, assim, mudança estrutural na economia americana, para isso, agora a economia americana está crescendo em torno de 2,2, já se prevê que ela está um pouco acima do produto potencial de longo prazo, previsões do FED, e previsões do BEA, que é o Bureau de Analistas Econômicos dele, né, o Centro de Estudos, que o PIB americano deve passar a crescer menos ainda de 2, passar 1,8, 1,7, então o PIB potencial americano caiu. Sobre a crise brasileira, sobre a utilização do Estado, sim, acredito que sim, é uma fonte importante para a reativação da economia.
até no sentido, de novo, do referencial teórico que eu trouxe, o Estado, a partir de uma tributação eficiente, ele pode se apropriar, né, por assim dizer, de recursos que de outra forma seriam tesourados ou não investidos de forma produtiva. Então o Estado ele tem essa forma de atuar também como uma força contratendente à tendência da estagnação. No caso brasileiro, também acho que o Estado sim seria fundamental para a saída da crise. O Estado foi fundamental para a entrada da crise no sentido de que a presidenta Dilma fez uma guinada ortodoxa na política do ano passado, então ela foi vital para essa ampliação da recessão. Provavelmente o PIB poderia cair, mas não cairia tanto. Mas daí agora a solução Temer ela é uma solução amigável ao mercado. Então acho que virão bastante medidas magras aí para a classe trabalhadora. Então não temos nenhum motivo para estar otimista, né, com o governo Temer. E provavelmente essa noção de passar pelo Estado para resolver o problema fica longe, né? O Temer já está assinando por diversas medidas aí que a Fiesp anda demandando, mercados financeiros, e inclusive voltar em pauta, né, a questão do papel do Estado. E isso inclusive já está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul pelo nosso governador ilustre, que já mandou algumas listas de instituições que podiam ser fechadas. Hoje em dia já está rolando na Assembleia um projeto de lei para transformar as fundações em OS. Isso tudo vem ao encontro dessa visão que o Temer, acredito que venha a implantar, né, de rever o papel do Estado, diminuir o que são carreiras apenas de Estado, parte do que hoje está na direta vai para a indireta e o que está na indireta vai para o terceiro setor. Então, acho que não é o que está se desenhando a utilização do Estado, até por isso eu acho que a economia brasileira tem um caminho bastante negro pela frente, posto o que vem sendo dito no plano de governo, o ponte para o futuro e o que se desenha pela frente. Passo aqui para o... Muito bem. Realmente são muitas questões, né? Eu não sei se serei capaz de responder ou dar conta de tudo que foi colocado. Eu acho que todas foram bastante pertinentes e talvez alguma das questões suscitadas tenha a ver com provavelmente uma má interpretação, no sentido de que provavelmente a maneira pela qual eu coloquei algumas coisas deu margem à má interpretação, né? Acho que esse é o sentido. Se muitas pessoas começam a colocar algumas coisas que a princípio eu também concordaria, sinal de que então a falha deve ter estado comigo. Tá? Por exemplo, até para começar com as colocações do Luciano, né? Na verdade eu concordo com tudo que você colocou. Certo? Eu acho que realmente, né, por isso que ele deu acendeu aquele sinal maior, então talvez realmente, né, a maneira pela qual eu quis provocar, né, acabou dando também, ok, foi provocativo, mas as pessoas talvez não tenham entendido totalmente a direção que eu queria dar para as questões, né. Bom, mas de qualquer maneira, a questão do eu, realmente, quando eu comentei sobre a questão da estatização, é verdade, realmente, óbvio, né, que eu forcei a barra, a estatização está na mente de algumas pessoas, mas não foi exatamente essa a política de governo, realmente eu me referi mal ao processo, e concordo que, sem dúvida, melhorou-se muito depois do processo de intervenção. Eu acho que se eu dei a impressão de que, né, quando eu disse não deu certo, é que eu quis dizer não deu certo uma proposta de estatização, que realmente não era o que todo mundo pretendia fazer. Então, realmente foi uma maneira pela qual eu coloquei, provavelmente foi equivocada. Certo? A questão, mas já que você mencionou também a questão do tempo de deslocamento, aí, nesse caso, eu acho que eu vou manter minha posição, tá? Pelo seguinte sentido, certo? Quando a gente tem essas estatísticas de tempo de deslocamento, essas estatísticas de tempo de deslocamento, que elas existem, né? O IPEA fez vários levantamentos, tem, né, em São Paulo também tem,
eles levam em consideração uma homogeneidade nas pessoas, certo? É tempo de deslocamento total. Tantas pessoas levam 1 hora para ir de casa ao trabalho, certo? A maior parte desses levantamentos não leva em consideração se a pessoa que está levando agora 1 hora para ir em tempo de deslocamento, qual era o tempo anterior que essa pessoa fazia, certo? Eu quero dizer que, sem dúvida, é evidente que há mais engarrafamentos, que o trânsito está muito pior, e entre outras coisas é evidente que tem consequências, inclusive ambientais, a esse modelo. Eu não discuti em nenhum momento esse tipo de coisa. Mas a minha provocação é que, mas por que se tudo isso acontece, por que as pessoas continuam comprando carro? A resposta é, as pessoas continuam comprando carro porque para uma parcela delas, sem dúvida, o tempo de deslocamento diminui, que são normalmente os mais pobres. Só que isso não aparece na estatística, porque a estatística ela uniformiza, porque é de uma população em geral. Certo? Ora, como lembrar o Marx também, população em geral não existe. Classes sociais diferentes têm comportamentos demográficos diferentes, inclusive costumavam ter comportamentos de deslocamento diferentes. O que a inclusão fez foi trazer mais gente para um tipo de deslocamento que é péssimo para a cidade como um todo. Não, é óbvio que eu não vou negar que todo mundo